E com isso a gente pode também contribuir com outras pessoas, contribuir com pessoas que muitas vezes se veem perdidas na situação em que estão vivendo, e isso causa muita tristeza, a gente sabe, muita insatisfação, porque não se perceber bem. Eu ouço o relato de mulheres dizerem que elas têm vontade de ir até uma loja e escolher uma roupa e não ser escolhida pela roupa. E isso é muito forte, não é? Você já ir fazer uma coisa que poderia ser muito prazerosa, muito significativa, e ser ao contrário, né? Pelo contrário, motivo de tristeza, de sofrimento, de ansiedade. Na verdade, a gente iniciou um ciclo de lives que vão acontecer durante essa semana. Foi um apanhado que eu venho identificando nos atendimentos que eu venho realizando. Hoje, o tema da nossa live eu não consigo emagrecer depois dos 40, né? Eu escolhi esse tema até porque isso tem muito a ver comigo, né? Para quem ainda não sabe sobre essa parte da minha história, eu também participei, né? Eu fiz parte de um processo de emagrecimento como esse, que hoje eu venho trabalhando na questão comportamental, e deste projeto, né? Desse grande projeto de vida, eu emagreci já 20 quilos. Faltam ainda 3 quilos, 3 e um pouquinho, mas eu já emagreci 20 quilos, não é? Então, assim, esse era uma das coisas, né, que eu ouvia muito das pessoas, né, das mulheres, que esquece, depois dos 40 você não vai conseguir emagrecer, porque o seu metabolismo fica muito mais lento. Eu venho, né, olhando para essa questão dos pensamentos e do impacto que eles têm no processo de emagrecimento. Então, hoje a gente vai falar de onde se origina a emoção que causa ansiedade, não é? Como a gente comentava, não é? O medo é a principal emoção da ansiedade. E de onde que ela vem? Bom, então se a gente fosse voltar um pouquinho para trás, eu diria para vocês que a emoção, ela vem de um pensamento. E olha só, eu não sei se vocês sabem isso, eu quando fiquei sabendo, fiquei surpresa. Vocês sabem quantos pensamentos, em média, o ser humano, nós, homens e mulheres, temos por hora? Alguém arrisca aí? Já estudou, já ouviu falar? Eu vou dizer para vocês, 3.000 pensamentos por hora. E isso dá um total por dia de 72.000 pensamentos. Uau! 72.000 pensamentos por dia, exato. Então, olha só, quando a gente tá, né? Então, voltando para essa questão do processo de uma dieta, por exemplo, 72.000, Jesse. Dentro desse processo de emagrecimento, a gente, qual geralmente né, a situação que as pessoas relatam se perceberem quando estão em um processo de emagrecimento? Primeiro momento, elas estão super motivadas, elas dizem que elas não vão comer nunca mais o que elas não podem, os alimentos com alto valor calórico, que elas vão comer tudo certinho, que elas vão fazer ginástica todos os dias, não é? Mas, com o passar do tempo, qual é a situação que, de forma geral, é claro que é geral, cada um é um, não é? Mas de forma geral, o que acontece? A gente se percebe em uma situação em que nós estamos proibidos, né? Que nós estamos incomodados, pois a gente
começam, né, a surgir as questões da nossa vida. Então, é o que eu dizia ontem, né? A gente não come somente porque estamos com fome, mas comemos para aliviar o nosso cansaço, o nosso estresse, a nossa raiva, a nossa tristeza. E o que acontece, né? As coisas vão, o tempo vai passando, a vida vai acontecendo, né? Então isso vem, né? Isso faz parte da vida de qualquer um de nós, não é? Essas situações difíceis de se lidar, não é? E é aí que o pensamento brota. Qual pensamento, né? O pensamento de que se eu deixar de comer, eu vou me sentir proibida, eu vou me sentir impedida de fazer o que eu gosto, né? O que me dá prazer, poxa, não é? E aí, o que acontece, né? Esse comer transtornado, esse comer descontrolado se manifesta. Então, assim, eu trouxe, né, até para a gente poder começar a pensar um pouquinho sobre essa questão dos pensamentos que surgem nesse momento, né, nessas situações que aparecem nos momentos mais difíceis de um processo de emagrecimento. Eu até separei uma lista de outros pensamentos que também aparecem quando a gente está, né, que podem aparecer quando a gente está em um processo de emagrecimento. Dando um pouquinho para vocês até poderem pensar, né, na situação de vocês, né, na vida que vocês levam e nos processos, né, nas tentativas de emagrecer que vocês já tiveram. Quando a gente fala então de pensamentos que surgem por conta da gente se sentir incomodada, da gente se sentir impossibilitada de fazer as coisas que a gente gosta e que vão gerar a emoção do medo, que não é como eu mostrava ontem. Se a gente pegar aqui a régua, né, a gente sabe que aqui embaixo é o início da régua. Então, vamos pensar na emoção do medo, no início está regulado. Mas se ela vai subindo, né, se essa emoção vai subindo, a gente pode ter aí quadros de ansiedade ou até de pânico, não é? Então, o que acontece? Quais são exemplos, né, de pensamentos que podem gerar, desregular, né, elevar o nível da emoção do medo, causando a ansiedade, né? Então, por exemplo, alguns aí, olha, fazer dieta é muito difícil. Ou, de verdade, eu não ligo de ser gordinha. Outro também poxa, mas não é justo, né? Com a vida que eu levo, com um monte de responsabilidade que a gente tem, que eu tenho na minha vida, eu não poder nem comer o que eu gosto, isso não é justo. Ou, eu vou comer só um pedacinho, eu não resisto, esse é um outro pensamento. Ou, eu não tenho força de vontade, sou fraca, né? Então não adianta tentar porque eu não vou conseguir, né? Eu como agora e depois eu recompenso, não é? Eu volto à minha dieta, né? Então, olha só, gente, esses pensamentos, né, eles também podem ser chamados de pensamentos automáticos. Automático tem a ver com o consenso mesmo que a gente utiliza para a nossa vida, não é? Então, voltando lá, né, nos pensamentos automáticos. O pensamento automático é aquele que aparece, não é, na nossa cabeça do nada, ele chega e ele fica maquinando, e ele fica mexendo, tipo um motor que não para de se movimentar, né? Ele vem de forma involuntária, nós não temos controle sobre ele e vem sem pedir autorização, sem pedir a nossa permissão para chegar. E
mesmo que a gente queira, a gente não consegue controlar, né? Eu tenho uma amiga aí conterrânea do Felipe, Elivane Correia, que diz, né, que esse pensamento, né, eu me recordo muito disso, porque a gente até acabou escrevendo uma matéria para um jornal juntas, em parceria, e Elivane dizia que o pensamento automático é o pensamento tipo chiclete, né? E que por mais que a pessoa tente parar de pensar, é difícil tirá-lo da cabeça, né? E qual que é a função desses pensamentos, pessoal? Meninos e meninas. A função é simplesmente de tirar a nossa paz. Eles são negativos, eles são catastróficos e eles têm como único objetivo tirar a nossa paz, né? E aí, né, pensando um pouquinho no caminho de chegar lá, a fome, o desejo incontrolável de comer, olha só. Então, eu tenho uma situação, né? Então, por exemplo, que eu trouxe aqui, de eu me sentir restrita num processo, numa dieta, num processo de emagrecimento. Aí vem o pensamento, tipo chiclete, não é? Que gruda. Esse pensamento, ele vai crescendo e crescendo, não é? Ontem eu mostrava até, deixa eu pegar aqui meu caderninho, eu mostrava a espiral da ansiedade, né? A espiral da ansiedade é exatamente isso, é um pensamento que leva a outro, que leva a outro, e quando você vê, você tá toda enrolada, né? E para sair, assim como tirar a espiral de um caderno, dá trabalho, porque tem que começar lá de cima e desenroscando, dá um trabalho danado, não é? Então, pensando um pouquinho, o pensamento sem função, esse pensamento catastrófico de coisas perigosas, o que ele faz? Ele gera o comportamento. Qual que é o comportamento? Comer descontroladamente, para tentar dar uma aliviada, sabe, dar uma relaxada nessa sensação de medo, de risco que a gente se percebe vivendo um processo de emagrecimento, tá? Então, assim, uma coisa muito importante a saber é que em um projeto de emagrecimento, se esses pensamentos automáticos, esses pensamentos sem função, esses pensamentos chiclete, ficarem soltos à vontade, mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer com que a gente abandone totalmente a nossa dieta. E aí, falando um pouquinho mais sobre os tais pensamentos automáticos, não é? Ou o chiclete, que fica mais fácil da gente lembrar, a gente tem 3 tipos de pensamento, pessoal. A gente tem os pensamentos que são verdadeiros, os pensamentos que são falsos e os pensamentos que não são completamente verdadeiros, tá? Então, assim, quando a gente está em um processo de emagrecimento, aprender a identificar, né, esse tipo de pensamento, ou que ele é falso, ou que ele não é totalmente verdadeiro, ajuda a pessoa que está em um processo de emagrecimento passar pelas dificuldades, passar pelas pedreiras. Por quê? Mudar um hábito não é simples. É possível? Claro que é possível, mas não é simples. E isso eu tô falando em qualquer coisa na vida, não somente no processo de emagrecimento. Hoje a gente vai se ater a ele, mas é de uma forma geral. Vocês podem aproveitar essas informações para todas as áreas na sua vida, tá? Na profissional, na pessoal, no relacionamento com o seu parceiro ou parceira, tá? Então, assim, quando a gente consegue, não é, identificar esse grupo de pensamentos, né, a gente também pode modificar esses pensamentos. Para quê? Para que eles tenham a função de nos ajudar a passar pelas pedreiras de um processo de emagrecimento, tá? Então, assim, até pra gente partir mais para a prática, né? Não ficar só no blá blá blá, né? Que é bom, mas às vezes a gente não consegue
trazer para a realidade, para nossa vida, né? Então assim, ó, eu separei aqui um pensamento sabotador, tá? Que é o nome, tá? Que se vocês procurarem, se forem fazer pesquisa na internet, é o que vocês vão encontrar, não é? Que é o pensamento, não é? Que surge daquela situação, tá? Então o pensamento tá aqui, a situação tá um pouquinho antes, tá aqui. Então, de uma situação que eu não tô sabendo lidar, que eu não tô gostando, que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tô com coragem. Então, esse pensamento aqui, ele vem para quê? Ele vem para atrapalhar uma ação da gente que a gente precisa fazer, uma mudança que a gente precisa fazer, um desejo que a gente quer realizar. Então, olha só. Vamos pensar na seguinte situação. Então, começando lá do início, né? Eu recebo um convite para uma festa infantil. E eu não sei para vocês, mas na minha realidade, festa infantil tem doce de tudo quanto é jeito. Doce de morango, doce de amendoim, doce de chocolate, doce de leite condensado, de Nutella, de leitinho, de tudo. Gente, assim, é um paraíso, é um oásis de açúcar, não é? E aí, eu já penso, meu Deus, tudo que eu mais queria era estar celebrando com essa pessoa, né? O aniversário do filho, da filha dela. Mas eu também penso no seguinte, se eu for para essa festa, tudo que eu conseguir emagrecer até aqui vai pro ralo. Porque não dá para imaginar essa mesa de doces. E bolo, e cupcake, e tudo que você pode imaginar, fora os salgados, né? Que eu não vou nem falar aqui. Vamos só nos doces por enquanto, né? Então, assim, nesse caso, né? Existe aí um erro de pensamento, né, nessa situação. E olha só, que interessante, né? Primeiro, a gente sabe que o erro que está aqui, né, nessa situação de eu ir para uma festa infantil e eu comer todos os doces que eu vou encontrar pela minha frente, ou todos os doces que eu aguentar e que a minha bolsa tiver espaço para eu trazer para casa e deixar na geladeira, aquela tentação, não é? Esses pensamentos que eu falei aqui, né? Então, assim, tudo que eu emagreci vai pro ralo. Eu queria ir, mas eu acho melhor eu não ir por causa dos doces. Ou eu não vou nessa festa, porque de verdade eu não consigo lidar com isso, né? Então, assim, aqui a gente vê, pessoal, um erro de pensamento que tem a ver com uma adivinhação negativa do futuro. Como assim, Regiane? Bom, quando a gente pensa dessa forma, né, como eu trouxe nesse exemplo, então, eu fui convidada para a festa, eu penso que se eu for, eu vou comer tudo. Melhor então eu não ir. Os questionamentos que a gente precisa fazer para nós mesmos, para nós mesmas, não é? Seria, qual a evidência de que esse pensamento de que eu vou para a festa e vou comer tudo, ela é verdadeira, né? Ou, pelo menos, ela não é totalmente falsa, né? Então, assim, ó, vamos pensar, né? Que eu me lembre, nessa situação que eu trouxe, que eu me lembre de uma outra festa, de uma outra reunião social que eu fui, e que eu fui tão engajada no meu projeto de emagrecimento que eu consegui me satisfazer com 2 doces. Eu olhei o brigadeiro, porque eu gosto, e escolhi um outro. Bom, então quer dizer que eu consegui uma vez fazer isso? Eu consegui. Então, me parece que esses pensamentos chicletes que vieram à minha cabeça, de que eu não vou conseguir, ou então que eu devo deixar de ir à festa, eles não são totalmente verdadeiros, não é? Então, assim, pensando sobre isso, não é? Será que existe também uma explicação, né, mais alternativa ou uma outra forma de ver essa situação? É um outro questionamento que a gente pode fazer para
checar se esse pensamento que está vindo à nossa cabeça, ele é verdadeiro, ele é real, ou ele não é, ele é falso, né? Ele é só um pensamento catastrófico. Bom, a explicação, né, é que talvez eu tenha ficado muito tempo sem comer doces e eu começo a perceber que meu corpo está pedindo por ver a possibilidade de me afogar nessa mesa de bolo. Então, assim, é uma das coisas que a gente traz muito forte para o projeto Ser Mais Leve, que é exatamente o não à restrição. Porque olha só, nesse caso, né, eu tô trazendo aqui que é uma percepção, uma sensação do meu corpo que eu tô há tanto tempo sem comer doces que eu começo a perder o controle desse comportamento que eu tô tendo, né? Então, aqui eu percebo o motivo pelo qual eu estou me sentindo tão ameaçada, tão assustada diante deste convite, esse simples convite que eu recebi. Né? Agora, uma outra pergunta que eu posso fazer para checar esse meu pensamento. Qual é o resultado mais realista para essa situação? Bom, eu posso me preparar para esse evento, para essa festa, eu posso ir alimentada, almoçada ou jantada, sabe? E eu posso também definir quantos salgados eu vou comer, né? Uma outra opção que a gente pode ter é escolher entre os salgados assados e não os fritos, por exemplo, os salgados mais saudáveis, não é? E também quantos doces eu vou comer durante essa festa. Então, eu vou me preparando, eu vou buscando alternativas para eu ter um resultado mais próximo daquilo que é o meu objetivo, que é se manter no meu processo, no meu projeto de ser mais leve. Agora, qual é o efeito de acreditar nesse pensamento? De que se eu for à festa, né, e se eu colocar tudo a perder, ou de eu acreditar que eu posso ter um pensamento diferente, que eu posso me planejar para fazer coisas diferentes durante essa festa. Que ir alimentada, né, e com o planejamento, o propósito de comer tantos salgados e tantos doces, me ajudará a atender para ir à festa e seguir a minha dieta. Ou seja, eu vou conseguir atender a duas necessidades. Uma, emagrecer, e outra, me relacionar socialmente, né? Claro que a gente está trazendo uma situação aqui que talvez possa até parecer hipotética, não é? Por conta desse cenário que a gente está vivendo de isolamento social, mas a gente pode viver algo parecido dentro de casa mesmo, né? Quando alguém decide que vai comprar pizza, por exemplo. Então, como é que eu vou me posicionar diante disso? Eu vou ficar irritada? Eu vou enfiar o pé na jaca? Ou eu vou equilibrar as duas necessidades? Comer e me manter no meu projeto de ser magra. Entende? Uma outra coisa também que pode ajudar você a questionar, a colocar em xeque esse seu pensamento, não é? De que não vai rolar ou que você vai se perder. Pensa comigo, se uma amiga sua ou uma parente, um membro da sua família estivesse na mesma situação que você, tá? E trouxesse isso para você, e conversasse com você, e tivesse os mesmos pensamentos que você, o que você diria para ela? Eu diria para ela que com certeza ela vai conseguir ir à festa se ela fizer as coisas que ela se comprometeu, né, de ir alimentada, ter um planejamento de como ela vai se pôr diante da festa em relação à comida que vai ter lá. Ela vai conseguir fazer o que ela se programou. Então, se você diria isso, né,
a sua amiga, a sua irmã, diz isso para você. Seja também com você carinhosa, não é? Isso também ajuda a gente a se manter no nosso projeto, no nosso propósito, não é? Do comer transtornado, a gente tem aí um dos pontos que são muito importantes de serem considerados e tratados, são os pensamentos, não é? Porque são eles que muitas vezes nos enfraquecem e nos tiram do nosso objetivo, do nosso propósito. É uma série de coisas que estão na nossa cabeça e que vão gerando esses pensamentos, essas ideias, não é? E a gente acaba perdendo fases, momentos muito importantes da nossa vida. Então, assim, estar aqui desenvolvendo esse projeto, para mim, é algo muito importante, porque hoje eu consigo transformar a vida de pessoas. Então, gratidão